Olá, sou o professor Robertino e queremos dar continuidade às nossas aulas e às nossas reflexões sobre o que é filosofia, sobre a importância do pensamento racional. E nesse momento hoje aqui eu queria trazer uma reflexão a partir do capítulo 1 do livro do professor Silvio Galo, livro que já utilizamos. E a partir de algumas premissas, algumas ideias, preste bem atenção, nós vamos refletir. Então, foi por meio do pensamento que o ser humano transformou a si mesmo e transformou o mundo. Se nós pensarmos na história da humanidade e partirmos do processo da pré-história e toda a ocupação e formação do homem em si, enquanto ser humano, enquanto um ser social, e também a constituição e a formação das grandes civilizações. E aí o pensamento, pegando uma frase do filósofo francês Pierre Lévy, o pensamento também dispõe de ferramentas, o que ele chama de as tecnologias da inteligência. Trata-se dos instrumentos que utilizamos para tornar o pensamento mais eficiente. Na história humana, a tecnologia da inteligência que predominou inicialmente foi a oralidade, isto é, a comunicação por meio da palavra falada. Em determinado momento cria-se a escrita, que posteriormente se configura na invenção da imprensa, né? E mais recentemente a informática. Essas tecnologias interferem diretamente no modo como pensamos. Veja, você tem o momento da oralidade, depois o momento da escrita e o momento da informática. Internet, meios de comunicação, cyberespaço, mídias e redes sociais. Procurando enfrentar os seus problemas, os seres humanos utilizaram as tecnologias da inteligência para elaborar diferentes tipos de conhecimento. E a filosofia é um desses conhecimentos. E em que a filosofia se diferencia dos demais saberes? Se todos são resultados do exercício do pensamento, o que é específico na filosofia? O que distingue a filosofia são seus instrumentos e aquilo que ela produz, os conceitos. E aí eu já quero trazer uma ideia, inclusive que nós já conversamos aqui, é que a filosofia ela vai ter um objeto de estudo e, consequentemente, ela vai ter um método, que é algo comum à questão da epistemologia de toda a ciência. Um objeto de estudo e um método, a maneira pela qual. Então, Aristóteles, que é um filósofo grego do período clássico, definiu o ser humano como um animal portador de palavra. Um animal portador de palavra que pensa. Isto é, um animal racional. Segundo Aristóteles, a filosofia é a atividade mais digna de ser escolhida pelos homens, uma vez que nela o ser humano exercita sua faculdade racional. É também uma atividade capaz de proporcionar a felicidade. Pois, vivendo filosoficamente, diz Aristóteles, o ser humano está vivendo de acordo com a sua própria natureza. A natureza pensante, a natureza reflexiva. Percebam, a ideia é trazer para a gente, e que a gente possa entender, que a filosofia é uma forma, é uma maneira de nos ajudar a treinar nossa mente.
a exercitar o nosso cérebro, nossa capacidade racional de ler o mundo à nossa volta, tentar entender esse mundo, através de quê? Dos próprios conceitos que a filosofia cria. Então, a filosofia é, portanto, um movimento daquele que não sabe em relação ao saber. É uma vontade de conhecer a si mesmo e ao mundo. Filosofia é uma vontade de conhecer a si mesmo e conhecer o mundo. A realidade à nossa volta, os grandes dilemas que a humanidade se coloca, que sempre se colocou e se coloca também nos dias de hoje. E aí, um outro filósofo muito importante, que é Michel Foucault, francês também, um filósofo do século XX, ele viveu entre 1926 e 1984, ele traz duas perspectivas para a gente pensar a filosofia. Preste bem atenção. Primeira perspectiva de Foucault. Filosofia como busca de sabedoria, entendendo o conhecimento como algo que vem de fora. Primeira perspectiva. Busca de sabedoria, entendendo que o conhecimento é algo que vem de fora do homem. Segunda perspectiva. Filosofia como um trabalho de cada um sobre si mesmo. Um modo de construir a própria vida. Veja, essa reflexão que Foucault traz, ela é bem interessante. Eu tenho uma visão de fora e tenho uma visão interior minha. Então, na reflexão em busca do conhecimento, a filosofia elabora conceitos. Para começar a compreender o que são esses conceitos, pense no que significa para você a ideia de democracia. Para a gente pensar, se a gente está dizendo que filosofia é a elaboração de conceitos, pense agora, pare, respire fundo e pense no conceito, na ideia de democracia. E faça algumas perguntas. O que é democracia? A que contextos ela se aplica? As relações familiares em que vivo são relações democráticas? E na escola? Deve haver algum limite para a liberdade democrática? Será que a democracia tem alguma coisa, alguma relação com a filosofia? A ideia de democracia é algo pronto e definitivo ou muda conforme o lugar e a época? Veja, ao fazer essas perguntas, você está fazendo uma reflexão filosófica. Você está praticando a reflexão filosófica. Você está reunindo elementos que podem te ajudar a elaborar um conceito. No caso aqui, o conceito de democracia. Então, nos dicionários, nas enciclopédias, é possível encontrar uma definição para a palavra democracia. O conceito é algo diferente. É uma elaboração própria, que envolve reflexão e modifica a pessoa que realiza essa reflexão. Veja, os conceitos, eles não estão prontos e acabados, mas estão sempre sendo criados e recriados de acordo com as circunstâncias, de acordo com as necessidades, dependendo do problema enfrentado a cada momento. Cada filósofo cria seus próprios conceitos. O filósofo também está agindo sobre si mesmo, criando a si mesmo, construindo sua vida. Então eu trouxe aqui um exemplo simples usando a palavra democracia, mas nós poderíamos trazer outros exemplos importantíssimos também. Então,
o trabalho de problematizar as questões, é o trabalho da filosofia. Pensar, criar conceitos, escrever sobre eles. E, como eu acabei de falar, esses conceitos não são estáticos. Eles mudam conforme o tempo, conforme a motivação de quem está refletindo sobre eles. Veja, é importante trazer essa reflexão. Nós já caminhamos um pouco a partir da nossa aula número 1, nosso vídeo número 1, até aqui. Quanta coisa nós então já refletimos, quanta coisa não aprendemos. E é sempre necessário esse voltar, isso que eu estou fazendo agora. Então, é importante notar que a primeira palavra a surgir foi a palavra filósofo, que é aquele que pratica determinado tipo de investigação teórica. E só mais tarde, só depois, apareceu filosofia, para designar a atividade desse investigador. Investigador esse que em alguns momentos nós chamamos de amigo do saber. E aí a gente pensa o seguinte: o modo de pensar filosófico é um modo que rejeita ou recusa no primeiro momento os conceitos prontos. Ele quer uma explicação mais detalhada. Ele quer dizer que é preciso os pormenores, os detalhes de cada coisa. Então, quando a filosofia surge na Grécia, ela surge porque tem um contexto favorável a esse surgimento. Já falamos disso em outros momentos. Que a filosofia ela vai ser o quê? Falando do universo grego. Ela é o resultado da confluência, da junção e da interação de diferentes povos e culturas que encontraram, na polis grega o terreno propício para o seu desenvolvimento intelectual. Já falamos das condições históricas que a Grécia oferecia. E aí a gente poderia pensar a partir de uma frase de Aristóteles: para que é preciso filosofar? Todos admitirão que a sabedoria provém do estudo e da busca das coisas, que a filosofia nos deu capacidade de estudar. De modo que, de uma maneira ou de outra, é preciso filosofar sem subterfúgios. Há casos em que, aceitando todos os significados de uma palavra, é possível demolir a posição sustentada pelo adversário, fazendo a referência a cada significado. Por exemplo, suponhamos que alguém diga que não é preciso filosofar, pois a filosofia tanto quer dizer procurar se é preciso filosofar ou não, quanto buscar a contemplação filosófica, mostrando que essas duas atividades são próprias de homens. Destruiremos por completo a posição defendida pelo adversário. Além do mais, há ciências que produzem todas as comodidades da vida e outras que usam as primeiras, assim como há algumas que servem e outras que prescrevem. Nestas últimas, na medida em que são mais aptas a dirigir, está o que soberanamente bom. Está o que é soberanamente bom, perdão. Daí, se só a ciência que tem a retidão do julgamento, que usa a razão e que contempla o bem em sua totalidade, que no caso é a filosofia, é capaz de usar todas as outras e lhes dar prescrições conforme a natureza, ser preciso de qualquer modo filosofar, já que só a filosofia contém em si o julgamento correto e a sabedoria prescritiva infalível. Então, a filosofia é trazida aqui como uma maneira, uma forma de nos ajudar a compreender o todo.
uma forma de nos ajudar a entender a realidade. Pare e pense. O homem, ou o ser humano, ele começou a filosofar a partir do momento em que ele se entendeu enquanto ser pensante, e quando ele olhou para o mundo à sua volta e ele começou a fazer perguntas. Ele começou a querer entender o significado de tudo. Ou, falando da Grécia Antiga, quando as explicações que já existiam, trazidas pelos poetas, Homero e Hesíodo, nas obras Odisseia e Teogonia, não estavam mais satisfazendo os seus anseios. Então, de fato, o que é filosofia? Qual a importância de estudar filosofia? Como a filosofia pode me ajudar a entender outras disciplinas do conhecimento? E na minha vida particular e pessoal, meu crescimento emocional, o meu crescimento enquanto ser humano. Pense nessas coisas. Tá bom? Até a próxima.